Fala galera, estamos de volta aí com mais uma rodada do Brasileirão, rodada 10. Vamos falar aí dos jogos de hoje e amanhã, sábado e domingo aí da rodada 10. Vamos ver quem nos aguarda aí, se vai ter muita surpresa. Nessa última rodada aí teve algumas surpresas desagradáveis. Mas vamos lá, e aí Gustavo, tudo tranquilo? Fala, Will, fala pessoal, é isso aí. A última rodada teve umas zebras aí inesperadas, né? Mas vamos que vamos aí, que hoje e amanhã tem muitos jogos pra gente brasileirão. Então bora lá, bora lá. Vamos começar falando da rodada anterior, falar aqui bem rapidinho pra gente engrenar na nova, né? Jogo lá, rodada 9, Atlético Paranaense e Botafogo. A gente cravou Atlético Paranaense jogando em casa, tava indo mal aí e continuou indo mal. Tomou um empate aí, Botafogo 1-1. Botafogo podia ter até ganho esse jogo aqui. Fortaleza Sport, cravamos Fortaleza aí não foi diferente. Fortaleza meteu 1-0 e acabou o jogo. Foi um jogo difícil, tá? Quase o Sport emplaca o empate aí. Goiás e Curitiba, jogo surpreendente aí com 3-3, um empate louco aí de 3-3. São Paulo e Red Bull Bragantino. Esse aqui, pior que a gente falou desse empate, cheirava esse empate aí, e acabou que a gente deu a moral pro São Paulo, e o São Paulo tá assim, te dá moral, ele vacila. A gente confia e já era. Se a gente vai nele contra, ele ganha. Tá foda o São Paulo. Flamengo e Fluminense. O Fluminense e Flamengo, o clássico aí, cravamos Flamengo. Fluminense nos clássicos aí não tá indo bem. O Flamengo tá o rei dos clássicos aí, carioca, tá ganhando todos os clássicos. Deu outra aí 2-1. O jogo poderia ter sido mais, placar mais elástico, mas o Flamengo fez 2-0 e sossegou o jogo, começou a jogar só para brincar. Acabou que tomou um gol aí. Se tivesse mais tempo, podia ter tomado um empate. Santos e Atlético Mineiro. Cravamos Santos aí. Falamos da fase do Atlético Mineiro aí. Começou muito candidato a isso, candidato àquilo. E o Santos veio e na Vila tá complicado. O Santos tá bem, tá brigando, hein? Vai brigar. Meteu 3-1. Aí, aqui que começou o problema. Bahia e Grêmio. Aqui, eu confesso que a gente vacilou. A gente podia ter dividido a vitória aqui para dar moral ao Grêmio, né? A gente não quis dar moral ao Grêmio, falou que o Grêmio tá vacilando. Foi só no Bahia. Bahia empate. Acabou que deu Grêmio 2-0. No Corinthians e Palmeiras, a mesma coisa. A gente podia ter dividido a vitória aqui, porque é um clássico e tal. Acabou que a gente pôs Corinthians, o empate, deu Palmeiras 2-0 também. Inter e Ceará, sem surpresas, cravamos Inter 2-0. E aqui, rapaz, outra zebra aqui, ó, Vasco e Atlético Goianiense. É uma zebra, mas a gente fez esse comentário, lembra? Eu falei assim, esse jogo tá cheirando aquele jogo que no fim do campeonato os vascaínos vão falar, poxa, aquele jogo do Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense é um time fraco, a gente acha que ele vai rebaixar novamente e acabou que ele ganhou aí 2-1 do Vasco, né? Tirou o ponto do Vasco e do Flamengo aí, né? Vai cair por causa da maldição, foi ganhar do Flamengo 3-0, vai cair. E agora vamos para a rodada 10. Rodada 10, começando aí com Atlético Paranaense e Curitiba. Vamos colocar aqui do lado aqui, ó. Curitiba cheio de desfalques. Tá lá em 18º, o Atlético Paranaense, surpreendentemente, é um time bem cotado aí. Tá numa race vergonhosa aí. Vai jogar em casa, tá em 17º. No confronto direto, o Atlético Paranaense em casa, vinha do race boa, olha só, ele vinha do race boa, 6 vitórias aí pegou 2 derrotas e 2 empates. Tá numa bad aqui, ferrada o Atlético Paranaense. Vai pegar o Curitiba, que também não tá essas coisas, ó, 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Os últimos jogos aí, apenas uma vitória no Bragantino, que também é um time que tá deixando a desejar. No confronto direto, a gente vê bastante equilíbrio recente, ó, com muitos empates, mas no geral o Atlético Paranaense leva muita vantagem. O Curitiba tá enjoado, cara. O Curitiba tá enjoado. Ele pode até arrancar um empate nesse jogo aqui. Mas eu vou fazer igual fiz o São Paulo. Vão pecar pelo excesso. Eu confio ainda no Atlético Paranaense. Eu vou de Atlético Paranaense. O que você acha, Gustavo? Cara, o empatezinho ali também tava me cheirando ali. É. O Atlético Paranaense tem vacilado, eu acho que pode dividir aí. Então vamos Empate o dividir. Atlético Paranaense. Aí, Empate? isso. Boa. E agora o clássico aí, ó. Santos e São Paulo. Esse aqui é outro perigoso. Por quê?
O São Paulo aí tá traindo a gente aí. São Paulo em terceiro, Santos em sétimo. Se a gente pegar aí o confronto aí, o Santos na Vila. Tá razoável. 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Fez alguns jogos ruins aí, mas é um time que tá bem, cara. O São Paulo, sua vez fora, 4 vitórias, 5 derrotas, um empate. É um time que não joga para empatar, né? Joga para o pau, ou ganha ou perde. No confronto direto, a gente vê aqui uma certa superioridade do Santos na Vila, né? Os últimos confrontos veio alternando entre Santos, São Paulo, depois Santos empate, Santos empate. Só tem dado Santos empate. Eu acredito que vai dar Santos. Vou cravar Santos pelo desenvolvimento recente. O que você acha? Eu também acho isso aí. Esse daí eu vou de Santos também. Aí o São Paulo ganha para contrariar, porque ele é maldito, né? São Paulo é inconstante aí. Vai Toda contra. vez que a gente põe, ele vai e ganha contra ele. Fluminense e Corinthians. Fluminense, Corinthians, Fluminense nono, Corinthians em 13º. Fluminense tá igual São Paulo, cara. É um time desacreditado, ninguém tá dando moral, mas tá ali, tá em nono, tá ganhando joguinhos. Não tá ruim, não. Fluminense em casa, 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, race razoável. Corinthians fora, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Uma race também razoável. Nenhum dos dois tem uma race excelente assim. No confronto direto, por incrível que pareça, o Fluminense leva vantagem, cara, sobre o Corinthians. Ou é Fluminense ou é empate, ó. Ou é Fluminense ou é empate. Nesse jogo aqui, cara, eu acho que o Fluminense vai vacilar. Eu ia de Corinthians. O que você acha? Lembrando que o Corinthians demitiu o Thiago Nunes, né? Vai com o técnico Exatamente. interino. Nesse daí, acho que colocaria empate o Corinthians. Vai dividir no empate? Bora. Boa. Agora vamos para Grêmio e Fortaleza. O Grêmio é outro. O Grêmio é outro. A gente vai, O fala que Grêmio ele não tá vai. nem aí ele vai e ganha. Tá lá, ó, cheio de desfalque. Vai pegar o Fortaleza apenas um desfalque. Fortaleza bem, ó, tá em oitavo. Grêmio em 10º. O Grêmio que vem com problemas aí. Estão começando a contestar o Renato Gaúcho. Contestaram bem o Renato Gaúcho, né? Já rolou até os rumores da rescisão do Renato. Pro Renato, porque tá abandonando o brasileiro aí. Mas quando você menos espera, ele ganha, né? O Grêmio vai jogar em casa, tem uma race razoável em casa, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Fortaleza, 4 vitórias, 5 derrotas e um empate. É uma race ruim. As vitórias foram Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. Se a gente pegar no confronto direto, só dá Grêmio, olha só. O Grêmio ganhou todas. E eu acho que vai dar Grêmio de novo. Eu cravaria Grêmio. O que você acha? Também acho, né? Acho que o Grêmio. Porque o Grêmio tá Tá precisando nessa de zica aí, tem que vencer. vencer, né? E agora temos Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, ó, o time que engana aí, o Red Bull Bragantino, ó, 19º, numa race horrível aí o Bragantino, não tá correspondendo às expectativas. Se a gente pegar o Atlético Mineiro em casa aí, bem demais, 8 vitórias, uma derrota, um empate. O Bragantino fora, olha isso aí, 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Sendo que a race recente é só empate e derrota. Vai pegar o Atlético Mineiro em casa. O único jogo que eles têm em 98, nem era Red Bull Bragantino, era Bragantino apenas. E foi 2-0 Bragantino. Só que no momento agora o Atlético tá bem. Tá numa race boa o Atlético aí. O Bragantino na zica danada. Eu cravaria Atlético Mineiro. Também, não tem como correr muito não. Esse Bragantino é fogo de palha. Bragantino tá muito enganador, né? E agora, Gustavo, vou passar a bola para você, cara. Eu vou anotando aqui, você pode lançar os dados aí. Beleza, então vamos lá. Começar aqui com Bahia e Atlético Goianiense. O Bahia vem com desfalque, né? A gente já falou. O Atlético Goianiense conseguiu 2 vitórias em cima dos cariocas. Tá fora da zona Maldito. agora. O Bahia tem 15º. E empatou com o Fluminense, né? Ele ainda, nos carioca, está sendo
Tá Terror invicto. dos carioca aí. O Bahia em casa, né? Agora com o Mano Menezes, né? Assumindo o controle do Bahia, tem uma race razoável aí, tem 3 empates, 4 vitórias aí, 3 derrotas. O Atlético Goianiense, por sua vez, uma race muito ruim fora de casa, né? A mais recente é uma vitória que foi contra o Vasco. A gente pega o confronto direto aqui, só dá Bahia, né? Apenas 2 empates. Nesse daí, eu acho o Bahia mais time do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense parece que quando ele vai jogar com os times melhorzinhos, ele dá, não sei, uma sorte, tá? Vai jogar com os times pior que ele, um time, né, de, de menor expressão. Ele embola e arruma o jogo, né? Eu acho, daí eu vou no Bahia, né? Não tem jeito, né? Confronto direto, manda muito Você aqui. falou da era Mano Menezes, então vai começar a era do 1-0, né? Vai começar a era do É, Bahia 1-0. era do 1-0 ou do 0-0, né? O Empate empate é Menezes. 1-0. Mas o Bahia tá bem melhor, o Atlético Goianiense aí é um que a gente fala dos candidatos ao rebaixamento, o time que vai mal. Então eu vou de Bahia também. Agora vamos de Ceará e Flamengo. O Flamengo aí vem com 4 desfalques, né? Continua os 2 goleiros, né? O Flamengo com o terceiro Então, goleiro. eu li que o César deve voltar. O César vai acabar a quarentena. Acho que ele volta amanhã. Não é 100% certo, mas ele tá tudo para voltar aí. O Ceará em casa tem uma receita muito boa, né? Assim, tem um empate, né? Ele ganha muito, né? Perde pouco, que a gente pode ver, né? Apenas 3 derrotas. O Flamengo agora deu uma guinada boa, né? No campeonato, Sim. agora ele entrou de vez. É apenas uma derrota aqui pro Atlético Goianiense, né? Um empate com o Fluminense, o resto só vitória. Se a gente pegar no confronto direto aqui, só da Flamengo, né? Da Flamengo empate, né? Nunca perdeu pro Ceará jogando lá no Ceará. Esse daqui não tem mistério também, não. Vou de Flamengo. Melhor time, Também. melhor elenco. Eu acho que engrenou, como você disse, tá pegando uma sequência boa. Se você pegar os últimos confrontos aí, que foi com a equipe atual aí, ó, 2018, 2019, você vê que foi 3-0 aí. Eu acho que não vai ter É, surpresas, não. agora vamos de Goiás e E Inter. Internacional. O Inter aí sem o Rodrigo Dourado, o Goiás sem nenhum desfalque, né? O Inter atual líder. O Goiás é o último colocado. O Goiás jogando em casa aí, ele vai fraco, né? Apesar das vitórias aqui, é uma race fraca porque perde muito, perdeu 5, empatou 3 e ganhou 4. O Inter fora de casa não é muito bom, né? O Inter, apesar das 3 vitórias aqui, empata muito. Perdeu apenas 2, mas o empate é mais constante. Confronto direto, a gente vê que tem um equilíbrio, né? O Inter tem uma leve vantagem aqui, mas você vê que vem alternando, né? 2010, Inter, Goiás, Inter, Goiás, Inter, Goiás. Então tá na hora do Inter ganhar, né? Eu acho que o time é melhor aí. Você vê que não tem, poucos empates, né? O último empate Sim. dele foi em 2008. Essa daí eu vou no Inter. Esse jogo é o seguinte: vou te acompanhar no Inter, mas vou fazer igual o jogo do Vasco Atlético Goianiense. Esse jogo aqui, Goiás. líder versus lanterna, é o jogo enganador, cara. É o jogo que você fala assim: esse aqui é certo. E é o enganador. Tá arriscado esse Goiás aí surpreender aí, arrancar um empatezinho, ou até ganhar, e depois o Inter falar: poxa, aquele jogo contra o Goiás lanterna, vacilamos. Esse jogo tem essa mesma característica. Vamos ver. Mas eu tô de Inter, vamos pela lógica. Aqui no Brasil, não, igual, é diferente dos outros campeonatos. Aqui o último colocado ganha, joga de igual para igual contra o primeiro, né? Não é igual nas outras ligas. Eu comento isso direto, eu falo pro pessoal. Lá, por exemplo, na Alemanha, é impensável o Lanterna ganhar do Bayern. É impensável, Tem ninguém jeito. cogita isso. Aqui não, aqui acontece. Vai pegar o Paderborn, ganhar do Bayern, não tem Não jeito. ganha nunca, você pensar, você não ganha nunca, eles apostam o que você quiser, não ganha nunca. Agora vão aí Palmeiras e Sport, né? 3 desfalques aqui, Palmeiras, 2 Palmeiras que vem subindo aí, vem melhorando aí no campeonato, tá em quarto já, colou no São Paulo, Flamengo aqui no Inter, né? Vai brigar também lá em cima. Vai. Palmeiras em casa não perde, é muito bom, né? O Sport, por sua vez, fora de casa, já não ganha, né? 2 vitórias aqui, mas o Sport agora, com esse novo técnico, deu uma melhorada, né? Ganhou do Grêmio lá e perdeu o Fortaleza, mas no jogo equilibrado. Se a gente pegar o Sport aqui, ó, é um confronto equilibrado, ó.
Ele tem vitória no último Exatamente. jogo, ó. Tava olhando isso agora, eu achava que não, mas é equilibrado. Ele tá parecendo aquele jogo do Grêmio. Ele tinha algumas vitórias em cima do Grêmio jogando em Porto Alegre, né? Aqui é difícil esse jogo aqui. Esse jogo eu vou na lógica que é do Palmeiras, né? Time melhor e pode ser um empate. Cara, eles empatam um pouco. Eu faria o contrário, eu dividiria Palmeiras e Sport. Esporte. O que você acha? Eu pensei também, né? Você Mas se falou achar no empate, a gente põe um triplo aqui. A gente não tem é, usado o triplo. aí você comentou do que eles empatam um pouco, né? É, olha o confronto direto. É um ganha ou o outro ganha. É pouco empate. Não. Vamos dividir também, porque o Palmeiras ainda não tá confiável 100%, não. Então tá dividido. Agora vamos pro último, né? O clássico carioca para Clássico. fechar a rodada. Sem 4 aqui, o Vasco sem 4, Botafogo, desfalques. O Vasco já tá caindo de produção, né? Chegou a ficar líder nas rodadas iniciais aí, já tá em sexto. Tá precisando dar uma resposta. E o Botafogo também, né? O Botafogo tem jogado bem, mas não tá conseguindo as Não vitórias, né? consegue, só empata. O Botafogo falta algo mais. Você vê o Botafogo em casa perder apenas pro Inter, é uma race muito boa. E o Vasco fora de casa também é uma race razoável, né? Perde pouco, mas empata muito. E no confronto direto aqui, ultimamente tem muitos empates aqui. O Vasco teve uma vantagem nessa E época no aqui, mas geral, o agora, Botafogo leva vantagem. no geral, o Botafogo leva vantagem. E desde 2018, né? Já vai para 2 anos que o Vasco não ganha do Botafogo, né? E os últimos 2 jogos aí deu Botafogo. Nesse jogo aí a gente podia dividir a vitória também. Ou até uma tripla do empate aí. O que você acha? O Botafogo tá bem. Então, ó, eu, se fosse cravar, eu cravaria o Botafogo. Pelo simples fato seguinte, olha aí. O Vasco não tá ganhando clássico nenhum, cara. As Não derrotas dele, olha ganhando onde foi. Pro clássico. próprio Botafogo e pro Fluminense. Sim. Não tá E ganhando o clássico. Botafogo. E o Botafogo jogando, apesar de ser clássico, não é clássico, apesar de jogar em casa lá, não, sem torcida não tá fazendo muita diferença, mas tem que levar em conta, né? O mandante, o Botafogo, tá indo bem demais. Não, vamos dividir, fazer a tripla, é a única tripla, né? Por causa do fator empate. O Botafogo tá empatando muito. Mas deixa registrado aqui que tem uma forte tendência aí do Botafogo vencer esse jogo pelo histórico de clássicos aí do Vasco, que tá bem ruim contra os clássicos. Ele não tá ganhando nenhum clássico, né? Isso aí. Então é isso aí. Vamos julgar na tela aqui como ficou o resultado para a galera acompanhar. Então tá aí, galera. Rodada 10, Atlético Paranaense e Curitiba. Atlético Paranaense em empate, dividido aí na dupla. Santos São Paulo, cravado no Santos. Fluminense Corinthians, Corinthians ou empate. Grêmio e Fortaleza, Grêmio. Atlético Mineiro e Bragantino, Atlético Mineiro. Bahia e Atlético Goianiense, Bahia. Ceará e Flamengo, Flamengo. Goiás e Inter, Inter. Ó, fazendo um asterisco aqui que o Goiás pode surpreender. Palmeiras e Sport, dividido aí no Palmeiras e Sport, o próprio Sport que já é o asterisco, mas tem chance que a gente viu. E por último aí Botafogo e Vasco, uma tripla aí ficou bem definido o que pode ser, colocando um asterisco aqui que pode dar Botafogo pelo histórico de clássicos ruins aí do Vasco. Salvar aqui, então é isso aí, galera. Ficamos aí com mais uma rodada do Brasileirão, todos os jogos aí analisados e comentados. Vão seguir a gente aí no YouTube, os vídeos estão aí. Segue também no Instagram, @trader_análises. E seguir os grupos lá, galera que quiser conhecer outros tipos de apostas, outros campeonatos, segue a gente nos grupos do Telegram que estão nas descrições, né, Gustavo? Isso aqui abaixo do vídeo vai ter o grupo feed do Telegram, né? Onde a gente analisa os jogos, bota a análise e manda dicas em tempos real, né? Em tempo na live do jogo, ao vivo. E também tem o grupo do Telegram, grupo VIP, que a gente vai lançar mais para frente, mas que a gente já está familiarizando o pessoal aí, mandando ver que lá também tem greens com a gente lá. Show de bola. Então é isso aí. Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu, Gustavo. Falou, Will. Falou, pessoal.